Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, amada, louvado seja Deus pelo dom da tua vida, da tua família, da tua casa. Hoje, quarta-feira, dentro desse tempo comum, a gente celebra a vida dos santos, E hoje, quarta-feira, celebramos a memória de São Carlos Uanga e seus companheiros mártires. Mas quem foi São Carlos e quem são seus companheiros? Vamos ver. Foi um grupo de cristãos africanos que deram a própria vida pelo amor de Cristo no final do século XIX. E a história desses santos é um poderoso testemunho de fidelidade, coragem, santidade, mostrando que o Evangelho é capaz de transformar pessoas e culturas em qualquer tempo, em qualquer lugar. Deus é capaz de transformar os corações. Basta ter o coração disponível. E São Carlos nasceu por volta de 1860, lá no reino da Buganda, atual Uganda. Inteligente, responsável, dotado de grande liderança, servia na corte do rei Uanga II. Neste período, missionários conhecidos como padres brancos, pertencentes à Sociedade dos Missionários da África, haviam levado o cristianismo à região e muitos jovens da corte começaram a interessar-se pela fé cristã. Está vendo? Um passo dado, uma iniciativa, as coisas começam. Carlos recebeu o anúncio do Evangelho, acolheu com entusiasmo. Foi batizado em 1886. Sua conversão não foi apenas uma adesão intelectual, mas a fé, uma transformação profunda de vida. Tornou-se catequista e exemplo para os demais jovens cristãos da corte, ajudando-os a perseverar na fé, mesmo diante das perseguições crescentes. Então percebam que a perseguição sempre vai ter, Jesus dizia no Evangelho, também de São Marcos, aquele que deixa pai e mãe receberá 100 vezes mais, mas com perseguições. Então perseguições os cristãos vão sempre enfrentar, O rei Uanga via o cristianismo como uma ameaça à sua autoridade absoluta e aos costumes da corte. O rei via que estava se sentindo ameaçado. Além disso, rejeitava os ensinamentos cristãos sobre a dignidade da pessoa humana e a pureza moral. O rei rejeitava essas coisas. Muitos jovens cristãos recusavam-se a participar de práticas contrárias à fé e à moral ensinada por Cristo. Carlos destacou-se especialmente por proteger os mais jovens e a incentivá-los a permanecer fiéis ao Evangelho. Olha, já ali novo jovem já tomando essa frente, essa decisão, essa coragem que Deus está colocando no coração do Carlos. Quando a perseguição se intensificou, vários cristãos foram presos, na verdade, mesmo sabendo que a morte era iminente. Carlos e seus companheiros não renegam a fé, pelo contrário, continuam rezando, encorajando uns aos outros e pertencendo-se espiritualmente para o encontro definitivo com Deus. E em 3 de junho de 1886, Carlos Uanga e diversos companheiros foram queimados vivos em Namumbugogo. Durante o suplício, testemunharam serenamente perdão e profunda confiança em Cristo. Olha a entrega que leva ao martírio, entrega que leva ao derramamento do sangue. Entre os mártires haviam jovens de diferentes idades e condições sociais. Alguns eram recém-convertidos, outros ainda catecúmenos e nem sequer haviam recebido plenamente o sacramento da iniciação cristã. Contudo, todos demonstraram uma fé extraordinária. Olha que bonito, Então, o sangue desses mártires tornou-se uma semente de novos cristãos. Aquilo que os perseguidores acreditavam ser o fim do cristianismo tornou-se o início
naquela região de um crescimento impressionante à igreja do continente, né? Que bonito, que bonito. Homens que se dedicaram, testemunharam, não desanimaram, mesmo em meio a perseguições, os meus desafios, as lutas, perseveraram e mantiveram firmes. Diretamente de São Justino, conhecido por seus escritos apologéticos, intelectuais, né? São Justino celebramos recentemente. São Carlos não deixou livros ou tratados teológicos. Seu maior escrito foi a própria vida. Olha que bonito. Você escrever a história com a própria vida, com testemunho. Seu testemunho tornou-se uma mensagem viva que continua ecoando na igreja até hoje. Ele ensinou que a santidade não depende do grau da instrução, da posição social ou de talentos pessoais, mas da fidelidade a Cristo e a todas as circunstâncias. Olha que bonito, que belíssimo. A santidade não depende de um grau de instrução. Ah, Senhor, quem é santo? São só os intelectuais, ou só os homens de batina, ou de hábito? Não, não, não. Como dizia São João Paulo II, Deus quer santos de calça jeans, que jogam bola, que comem pizza, que vão ao cinema. A mensagem desses mártires continua extremamente atual nos dias de hoje, na verdade. Vivemos uma época em que muitos cristãos enfrentam perseguições sangrentas, massacrantes, dolorosas, pressões culturais. Mas, muitas vezes, somos tentados a esconder a nossa convicção. Diante desse sofrimento, diante dessas dificuldades, eu recuo. Não imagina, vai ter que negar a fé. Então, esse é o cuidado que a gente deve tomar. Esse é o exemplo que os santos nos dão, esse caminho de perseverança, esse caminho de coragem. Mas precisa ser uma pessoa muito cheia de Deus para ter essa coragem de anunciar, de não recuar, de não voltar atrás. E quem é que dá essa graça? O Espírito Santo que nos dá essa graça. O Espírito Santo que dá essa força, essa coragem. Então somos nós que precisamos ter esse anseio, né, por buscar e estar junto com o Senhor nessa caminhada. E São Carlos também nos ensina a importância de proteger os mais jovens. São Luís Orione vai dizer que as crianças e os jovens são só a tempestade da manhã, mas depende também de como nós levamos cada um de nós. Precisamos ajudá-los a crescer na fé, nessa sociedade marcada por tantas influências e desafios. Pais, educadores, catequistas, sacerdotes e líderes cristãos são chamados a exercer esse mesmo cuidado, conduzindo novas gerações ao encontro com Cristo. Olha a missão. Olha os desafios que nós temos pela frente. Mas não é só o padre, é toda a comunidade, toda essa comunidade de fé, né? E no Evangelho, né, o Evangelho vai nos trazer o seguinte: os saduceus que questionam Jesus sobre a ressurreição, e eles olhavam apenas para a lógica humana, mas Jesus corrige. Ele não é Deus dos mortos, mas Ele é Deus dos vivos. Por isso, amados, a nossa caminhada aqui ela é passageira. Nós temos uma caminhada que vai ser junto de Deus. Ela depende de cada um de nós. São Carlos e seus companheiros viveram essa experiência de uma caminhada aqui, um despojamento, um desprendimento que levaram este caminho do martírio, que derramaram o seu sangue. Nós vamos ver amanhã a celebração de amanhã de Corpus Christi. Deus que se faz presente, se encarna e que retorna ao céu, mas que deixa presente em nós o pão e o vinho, que é seu corpo e seu sangue. E como é bonito perceber que os santos viveram, experimentaram e quiseram transmitir esta mensagem, quiseram transmitir este anúncio. E esse Evangelho vai nos trazer que
é uma verdade eminente que sustentou a vida de São Carlos e seus companheiros mártires. Na verdade, eles enfrentaram perseguições e a morte porque acreditavam que Cristo ressuscitou e que a vida eterna vale mais do que qualquer bem deste mundo. Então eles abriram mão de todas as coisas passageiras para abraçar aquelas coisas que não passam. Que bonito esses santos, que bonito esses mártires. Também nós, eu e você, somos chamados a viver com essa esperança, na verdade, quando enfrentamos dificuldades, enfrentamos sofrimentos, incertezas, incompreensões. E isso tudo gera em nós uma inquietação, uma preocupação. E aí a ressurreição nos recorda que a última palavra não é da morte, nem do sofrimento, mas de Deus. Quem vive unido a Cristo já caminha rumo a essa vida eterna. Amado, amado, eu não sei o que você tem passado, não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, eu não sei qual é o cenário da sua saúde, alguma enfermidade que você tem enfrentado. Eu não sei se é no teu relacionamento, na tua vida conjugal, no teu casamento, se são crises, se são problemas. Eu não sei o que você tem enfrentado, se é na área da tua saúde, alguma enfermidade, alguma doença, algum diagnóstico que você recebeu o resultado e você desmontou porque não sabe o que fazer, qual a situação tomar. Eu não sei qual área da tua vida que você está precisando se entregar no Senhor, mas eu te convido a entrega ao Senhor. Busca a Santa Missa, busca o Senhor, busca esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que restaura. Busca as coisas do alto, tudo mais será acrescentado. Então, eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é o sofrimento que você tem carregado, mas eu sei que o Deus que nós confiamos, o Deus que nós cremos, é um Deus que nos pede: confia, os meus passos são teus, meu caminho é teu. Deixa Deus sonhar em ti, amada, amada. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, e você também sonhe os sonhos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E você pode compartilhar, você pode curtir, nos ajude para que este vídeo, esta catequese chegue a mais família, a mais casas e esta bênção de Deus também entre em muitas outras famílias. E não esqueça, deixa Deus sonhar em ti.